Com certeza tem uma contraindicação. Tem. Não tem? Quais são que acho que vocês já identificaram? Existem contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC, né? Então, o THC, por ser um componente psicoativo da planta, né, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em dose, né, quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o quê? Os psicóticos. Então, paciente que tem uma tendência a usou cannabis e ficou agitado, ou então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD, né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante, né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se realmente o benefício for muito superior ao possível risco, né? E que é rotineiro de acontecer. Então, eu tenho um caso de gestantes que usam, de crianças, diversos casos que usam, entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar. Você vai tentar outras opções. Mas aí na criança eu imagino que seja o sem THC. Exato. Na criança, não é nem que é sem THC. Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso, a gente vai usar THC, vai usar em criança, só que a dose é muito baixa, entendeu? A dose é muito pequena. Aliás, esse lance da dose é muito importante, né? Porque a ideia de dar cannabis de forma médica não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado, é muito longe disso, né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais, né, parecidos com o uso recreativo, é porque a dose provavelmente está errada. A gente tem que reduzir a dose. Então, a dose, ela é, na verdade, a menor dose eficaz possível, né? Então, você vai tentar trabalhar sempre com a dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral. Então, nas crianças, né, só para finalizar o lance do grupo de risco, você vai pensar duas vezes, né, realmente preciso, já tentei outras coisas, qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar, na gestante a mesma coisa, nos psicóticos a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis, né, porque, assim, você até pode ter um efeito colateral, o vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia. Se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis, entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença. A gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro. Você falou que estudou bastante plantas, né? E, bom, obviamente a maconha é uma realmente poderosa. Tem mais alguma que a galera não está prestando atenção, mas que é uma planta muito importante? Eu sei que uma vez eu estudei sobre uma chamada Kraton, que é uma planta acho que é da Indonésia, cara. Que é um negócio que eles usavam para os escravos lá, para eles ficarem mais tranquilos. Eu tomei, inclusive, não gostei muito. Mas é um negócio que te dá uma aliviada na ansiedade, assim, pra ser sincero. Mas é muito nojento, dá vontade de vomitar. Sim. Cara, existem diversas plantas. Na verdade, assim, se você for na literatura lá chinesa, que a gente começou aqui falando, desde 1500, ele já tem um catálogo com mais de 1000 plantas com propriedades medicinais, né? Se a gente for para indiana é a mesma coisa, para Egito é a mesma coisa. Agora, quando a gente vem para o Brasil, a lista de plantas medicinais, né, autorizadas pelo SUS são 71, cara. Então isso é congruente, entendeu? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Amazônia, caralho, era pra ter, só lá tem 3.000 plantas medicinais. O potencial é enorme. A gente não está explorando nem perto de 1% do nosso potencial de medicamentos, de plantas. E o que é que a gente está fazendo? Destruindo a nossa reserva, destruindo a nossa floresta, destruindo o índio, que é o que entende da planta, que é o que vai passar pra gente qual é a planta que funciona, em quê. Né? Porque se você for pegar todas as plantas e testar em todas as doenças, imagine o tempo que isso vai levar, né? Mas se você tem ali um cara que sabe que essa planta mais essa dá um resultado bom, você já vai lá e pega as duas e você já testa nesse resultado. E ainda dá o royalty pro índio pra ele ganhar uma grana. Exato, nada mais justo, né?
Mas, enfim, a realidade que a gente tem hoje é essa, né? Que não existe um incentivo para a produção de medicamentos naturais. Existe um incentivo para a produção de medicamentos patenteados, de medicamentos que eu consigo produzir em massa, que eu consigo ter royalties. Enfim, então um produto natural eu não tenho direito sobre ele. Quanto que você estima que daria para ganhar por ano o Brasil se a gente tivesse uma indústria de medicamentos que aproveitasse a Amazônia, assim? Porra, cara, infinito. Não consigo te dar essa conta, mas bilhões com certeza e bilhões passa do bilhão, com certeza. E o que falta pra gente começar a explorar essa biodiversidade cientificamente, assim? Não explorar de derrubar, mas chegar lá na Amazônia e coletar um monte de coisa, pesquisar com os índios. Por que a gente não tá fazendo? Quem que faria esse trabalho? Por que ele não tá sendo feito? Cara? Patrocínio. Então, o ensaio clínico, a pesquisa clínica, ele depende de patrocínio. Ele não é uma coisa barata e ele é uma coisa longa. Né? Então, geralmente o investimento de quem é que tem dinheiro para poder investir em várias fases de pesquisa e concluir ela até o final? A indústria farmacêutica. E elas não estão interessadas na Amazônia? É possível? A indústria farmacêutica não tem interesse de pesquisar um produto natural porque no final ela não vai ser dona desse produto. Né? Ela vai provar que uma coisa funciona, mas não é ela dona. Qualquer pessoa pode ter essa coisa. Então, acaba que é um erro, na verdade, da metodologia da pesquisa, né? Da forma do patrocínio da pesquisa. Então, esse patrocínio, geralmente, ele tem que vir do governo e não das instituições. Né? E o governo, ele não... Pelo menos este governo parece não estar muito preocupado com isso. Sim, eu fiquei sabendo que ele faz manobras, inclusive, para impedir que sejam aprovados os passos para a liberação da maconha medicinal, né? Tipo, esvaziar o Congresso, fazer, sabe, essas manobrinhas para não votar o negócio. Estão fazendo, fiquei sabendo aí. Conseguiu passar, né? Passou agora. Conseguiu, mas um voto o governo só, tentou errar, tentou foder. Mas ainda não passou no Senado. Então, é uma lei, o PL 499, que está tentando regulamentar. Que vai melhorar o quê? Ela vai tentar regulamentar o plantio, o cultivo aqui no Brasil. Porque o Brasil ele tem potencial para ser a melhor maconha, a melhor cannabis do mundo. Entendeu? Ser exportador e não consumidor de produto final caríssimo. Então, hoje o óleo que a gente compra, que sei lá, custa 50, 100 dólares, a gente poderia produzir aqui, poderia fomentar a nossa economia, né? Poderia desenvolver aqui centros de tecnologia, de produção, de farmácia viva e exportar para o mundo, não importar um produto final.